No dia de ontem, deputados e senadores se juntaram no Congresso para vetar algumas medidas provisórias que o presidente, junto com Fernando Haddad, colocou nesses últimos 20 a 30 dias. E olha que legal, uma desses vetos que eles conseguiram fazer no dia de ontem beneficiou fundos imobiliários e Fiagro. Então, ontem eles conseguiram derrubar esse imposto de 5%, porque fundos imobiliários e Fiagro, eles são isentos de imposto. Só que não só isso, eles conseguiram fazer um veto ali de mais ou menos 12 medidas provisórias e eles jogaram mais 26 por uma próxima reunião. Então, quero estar comentando com vocês em relação a isso aqui, porque em cripto, a MP 1303 nos prejudica com um imposto de 17,5%, e não só esse imposto de 17,5%, mas nós em 2026, se essa MP passar, nós não vamos mais ter aquela isenção de 35 mil. E nós temos dois deputados brigando pela gente lá. Será se eles vão conseguir ou não? Mas vamos pegar a notícia aqui primeiro. Entre eles estão o da indenização vitalícia às vítimas de Zika vírus, o da dispensa de revisão médica pericial de aposentados por invalidez e parte dos vetos presidenciais ao projeto regulamentou a reforma tributária e também dos fundos de investimentos imobiliários e dos fundos de investimentos na cadeia produtiva do agro. Outros 26 vetos tiveram sua análise adiada. Entre eles estão o projeto sobre a renegociação da dívida do Estado, aprovação do ano passado, e o veto a regras mais rígidas para concessão de benefícios de prestação de continuidade, a BPC. E aqui embaixo vem comentando alguns vetos, né? Lista de vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Marco regulatório da energia offshore, indenização de pensão de vítimas do Zika vírus, programa de aceleração da transição energética e, em específico, o pessoal de fundos imobiliários está aqui, ó. O Congresso Nacional derrubou na terça-feira, dia 17, os vetos do presidente Luiz Inácio Lula à isenção de fiagros e dos FIIs, fundos de investimentos, na reforma tributária. O projeto, aprovado em 2024, os fundos eram isentos de pagar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. No entanto, durante a sessão, o governo vetou o trecho falta de amparo constitucional. A manutenção da tributação era um ponto de embate com as frentes parlamentares do agronegócio e do empreendedorismo, que negociam a derrubada dos vetos nos últimos meses. Ao todo, Lula vetou trechos de 17 artigos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na época, minimizou as supressões como questões técnicas que não alteravam o mérito do projeto. O Congresso, por outro lado, mantém 34 pontos que haviam sido barrados pelo Palácio do Planalto. Outros 10 trechos foram sobrestados, ou seja, adiados para a próxima sessão conjunta. Dentre os trechos com análise pendente está o regime regular de novos tributos para fundos que realizam operações de bens imóveis. O presidente do Senado, Daniel Columbre, disse ao precedir a sessão que irá convocar uma nova sessão conjunta ainda nesse semestre. Na prática, o senador deu mais tempo para o governo Lula negociar os vetos com o legislativo. Então, fundos imobiliários conseguiu tirar esse imposto, e não só fundos imobiliários, pessoal, mas nos últimos meses é mais ou menos isso que a gente pode ter aí para 2026, se caso algumas medidas provisórias passarem. Então, fundos imobiliários e fiagros são isentos, queriam colocar um IR de 5% para 2026, mas conseguiram tirar isso aqui, mas JCP, LCI, LCA, CRI, CRA, renda fixa, day trade IR, antes era um IR de 20, agora baixou para 17,5. Só que cripto, nós tínhamos um IR de 22,5 a 15, e a isenção sobre ganhos de 35 mil por mês era o que nós tínhamos. Mas agora, a MP 1303, se passar, é 17% sobre os ganhos de capitais, sem essa isenção de 35 mil. Tem aqui a opção de BETs também, FDIC e CSLL. Mas nós temos dois deputados
que estão lá tentando brigar pela gente. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos na atual situação, nós temos esse deputado aqui, nesse exato momento, falando um pouquinho a respeito de cripto. Arons Biondini apresenta uma emenda para barrar a taxação de Bitcoin e criptomoedas. E também nós temos aqui, deputado quer sustar o plano de Lula que acaba com a isenção de imposto para 35 mil reais aqui em criptomoedas. E isso que eles estão tentando fazer aqui não é só em benefício, do usuário final, mas vai ajudar também as corretoras brasileiras, as empresas brasileiras, porque muitos investidores utilizam a corretora brasileira justamente por causa dessa isenção, porque automaticamente quando você investe numa corretora internacional, se a medida provisória não passar, você paga 15% de imposto. Agora, se você deixa o seu investimento numa corretora brasileira, você não paga esse 15% de imposto e você tem essa isenção de 35 mil. Agora, se a medida provisória 1303 passar, infelizmente as empresas brasileiras vão perder vários clientes, porque essas pessoas vão para a corretora internacional, porque corretora internacional elas não são obrigadas a informar. Já em corretora brasileiras, elas são obrigadas a informar o que você está fazendo. Agora, corretora internacional, você não é obrigado e o governo ele não consegue ver o que você está fazendo ali dentro, então é você que precisa declarar, é você que precisa informar tudo que você está negociando ali, tá? Então, essas 12 medidas provisórias que foram vetadas, legal, interessante. Então, tomara que o deputado aqui, que no caso chama Gustavo, não só o Gustavo, mas também o deputado Euros consiga colocar isso para votação lá e consiga tirar essa MP 1303 aí em relação ao mercado cripto, tá bom? E aí, o que você acha? Será se eles vão conseguir tirar essas duas informações de lá de dentro e a gente volta de novo a ter essa isenção de 35 mil e sai o imposto de 17,5 e volta para 15, ou 2026 a gente vai ter esses dois impostos aí? Mas uma coisa eu já comento e já alerto a vocês, isso sendo aprovado ou não, automaticamente eu acho que você precisa ir para uma corretora internacional e naturalmente você precisa começar a trabalhar e olhar para carteiras físicas. Porque não só essa informação, mas eu fiz um vídeo ontem comentando com vocês em relação a isso, porque o governo, o sistema, ele quer fazer um software para identificar e rastrear o que você está negociando. Então tem até um vídeo aqui, vou deixar na descrição para vocês, ó. Governo Lula quer contratar programa de rastreio de Bitcoin. Então, mesmo essa MP ela sendo derrubada ou não, o sistema, o governo provavelmente vai criar esse programinha aí para ver o que você está fazendo, tá bom? E se você declarou uma carteira física no seu imposto de renda em 2024 e em 2025, provavelmente o sistema vai começar a partir daí, pegando corretora brasileira e já pegando ali as carteiras que vocês já declararam, tá bom? Não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho.